Oi, gente, tô de volta. Caiu meu sinal aqui. Vamos começar outra vez então. Acho que agora vai dar tudo certo, né? Vou esperar vocês irem entrando. Me deem um joinha se tá tudo certo aí com o som, com a imagem. Tudo ok? Preciso que vocês colaborem comigo, hein? Vou contar um segredo. Essa é a minha primeira live. E sendo bem sincera, me ajudem aqui, colaborem comigo, tá? Porque eu tô um pouquinho nervosa, mas eu vou falar de uma coisa que me faz muito bem, que me deixa muito feliz. Então eu acho que vai ser super tranquilo, porque eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre maternidade, com duas convidadas que são do grupo Unimed Nordeste RS, do grupo de gestantes. E elas vão me ajudar a falar sobre recém-nascido em casa. Por quê que eu tô aqui para falar com vocês? Porque, nossa, quanta gente entrando! Muito bem! Eu me chamo Nayara Pérego, eu sou a idealizadora do Mamãe com Propósito. Mamãe com Propósito é um blog que nasceu junto com o Conrado, que é o meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos. O Conrado tem 1 ano e 8 meses, e quando o Conrado nasceu, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui empreendedora desde jovem e sempre levantei muito a bandeira do empreendedorismo feminino. Então eu sempre me vi como uma mulher forte, uma mulher independente, né? E quando eu me vi mãe, que foi uma das coisas que eu mais quis na vida, eu também me vi tentando entender quem eu era naquele momento, se eu era mãe, se eu era empreendedora, se eu era esposa, se eu era filha, irmã, amiga e quem eu era. E aí foi nesse momento que, tentando me encontrar, eu descobri na maternidade o propósito da minha vida. Eu entendi que a maternidade ia me trazer a possibilidade de poder unir todos esses papéis e me equilibrando, né? Que maternidade é equilíbrio, é desequilíbrio muitas vezes, né? Acho que as mamães que estão aí podem me falar um pouquinho sobre isso, concordam ou não concordam que maternidade às vezes é a falta do equilíbrio também. Mas é o que a gente vive em busca, né? E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é um pouco triste, né? Maio é o mês das mães, o mês que a gente tira um domingo, e um domingo bem importante, para estar na casa das nossas mães, com a família reunida. E é um dia que a gente gosta mesmo e que a gente prioriza estar todos juntos, que a gente quer abraçar, que a gente quer poder encurtar todas as distâncias, mas nesse ano não podemos viver isso, né? A pandemia veio e criou toda essa instabilidade. Então, por isso, a Unimed Nordeste criou esse espaço aqui, o Bate-Papo de Mãe, para a gente conversar, para encurtar essa distância e para a gente trocar ideias, trocar dicas. E é por isso que eu tô aqui hoje para contar sobre um recém-nascido em casa e como protegê-lo no meio dessa pandemia. Sabe por quê? Porque eu sou mãe de 2, mãe do Conrado e da Carolina. Conrado tem 1 ano e 8 meses e a Carolina tem 2 meses e 11 dias. Carolina nasceu no dia 17 de março, exatamente quando tudo começou a acontecer. Foi quando a ficha caiu aqui no Brasil, que a Covid-19 era uma realidade, uma triste realidade, mas ela estava presente aqui no nosso país também. E entre os dias 17 e 18 ali foi quando o país parou, foi quando começou o isolamento social. Então eu me vi dentro da minha quarentena, que aconteceu dentro da quarentena do isolamento social, o meu puerpério, com 2 bebês e uma recuperação complicada, que infelizmente foi o que eu tive, mas agora graças a Deus já estou bem. Então passei por tudo isso e venho contar um pouquinho para vocês sobre isso tudo e com a ajuda então de 2 convidadas
muito preparadas para falar sobre esse assunto. Nossa primeira convidada, quero saber se ela já está por aí. É a psicóloga Maríndia Grisboski. Maríndia, você está por aí? Tô esperando você me chamar pra gente começar a nossa conversa. Como é que vai funcionar a nossa conversa, gente? Vocês podem fazer perguntas que a gente vai responder para vocês aqui. Depois da Maríndia, a gente vai ter a Leila, que é enfermeira, e vai também tirar dúvidas de todos vocês. Então, vão mandando as perguntas que eu vou passando aqui para elas e a gente vai respondendo para vocês, tá? Vamos ver, ó. Maríndia está entrando aqui. Vamos aguardar um minutinho. Enquanto isso, vão preparando as perguntas, tá, minha gente? Ops, olha quem apareceu. Por pouco não aparece uma sala cheia de brinquedos. Oi, Maríndia, tudo bem por aí? Tudo bem, e você, Nai? Tudo certo. Maríndia, como é que tá a conexão aí? Para mim tá bem. Vocês me escutam bem? Estão escutando a Maríndia também, gente? Dei um ok pra gente saber, pra gente poder começar. Maríndia vai se apresentar para vocês agora. Com certeza. Então, obrigada pelo convite, Nai. Então, nós integramos, eu e a Leila, o grupo de gestantes da Unimed. Temos um tempo já nessa atividade. Para nós é uma atividade muito feliz, né? No meio de tantas coisas que acontecem na nossa rotina de trabalho, de adoecimento, de cuidado. É um momento que a gente para curtir a vida, e para celebrar momentos lindos com muitos casais que nos acompanham. E com os avós também, né? A gente também tem um espaço com os avós no nosso grupo, que é muito carinhoso e que a gente tem uma paixão por esse momento com eles, pela energia que se passa pra gente, né? Acho que hoje os avós, né, são parte tão importante dessa rede de apoio, né, para os casais, né? Eles são uma peça-chave para as famílias também. Importantíssima. E principalmente porque o conceito do avô também mudou muito, né? A gente tem uma sala de pessoas muito jovens, normalmente. Inclusive, meus pais são super jovens e nos ajudam muito com as crianças, sim. E é incrível, às vezes, não só o número da idade ou o tom do cabelo, né? Mas o espírito, a forma de curtir, o querer fazer selfie para registrar no álbum dos netos, né? Então Verdade. É maravilhoso. Hoje, os avós paternos, que são mais velhos, instalaram internet em casa para poder fazer videochamada para ver os bebês aqui em casa. Acredita nisso? Hoje e eles se esforçam, né? Foi a nossa primeira videochamada, porque a Carolina ainda não conhece a família do pai, infelizmente, por causa da pandemia, porque eles são do grupo de risco, então até então a gente veio tendo esses cuidados, né? Mas olha só, o vovô e a vovó encontraram uma solução para nos ver. E isso é importante, é exatamente sobre isso que a gente quer falar aqui, né, Nai? Existem adaptações, sim, e tudo isso é uma forma de carinho enorme, é uma forma de curtir, sim, e as adaptações vêm para a gente aprender de alguma forma. Verdade. Maríndia, olha só essa pergunta, quando vai ser o próximo curso para os avós? Eu vou pedir para o pessoal publicar depois. Existe, talvez, a possibilidade de ele ser online também, né? Mas tudo isso não é nada certo ainda. E a gente está aguardando, principalmente por eles serem do grupo de risco. Foi o nosso primeiro cuidado. Mas assim que tiver informação, a gente divulga pelos canais da Unimed. Tá ok. Jojo, que acabou de fazer essa pergunta. Fica ligadinha, então, que quando sair esta informação, o pessoal vai avisar por aqui. Ok, o que é importante, né, Nai? E tu já vinha falando algumas questões da chegada da Carolina e algumas adaptações em relação a isso, né? O que nós cuidamos muito nesse período? A Leila vai trazer em seguida os aspectos bem técnicos de todo esse cuidado, né? Como é que o hospital da Unimed está
trabalhando nesse sentido. As nossas atualizações, elas estão semanais, né? De acordo com os protocolos de como as coisas estão acontecendo, a Unimed também está atualizando. E o nosso principal objetivo nesse momento é a proteção à vida, né? Quando a gente fala num prematuro ou num recém-nascido, a gente fala de um ser humano desprovido de imunidade. Então, ontem eu falava com a Leila um pouquinho sobre isso, e com certeza a pandemia reforça esses cuidados, mas são cuidados que naturalmente você possivelmente teria com a chegada da Carolina, né? Ou ficar mais em casa, ou zelar pelos cuidados, toda essa adaptação que não é fácil, eu imagino com o Conrado, como é que foi essa recepção, né? Então, requer sim um tempo mais família e um tempo mais em casa. E a gente trabalha muito isso no grupo, porque a chegada de um integrante na família, seja só quando existe o casal ou quando já existe um filho, requer muita adaptação, não é? É verdade, muita, muita, muita. Sabe que eu imaginei que com a Carolina eu ia tirar tudo de letra, porque afinal eu não era mais mãe de primeira viagem. Mas eu esqueci que eu era mãe de dois e eu não era mãe de dois antes. E mãe de dois no meio da pandemia da Covid-19. Uma realidade que eu jamais pensei em vivenciar. E o que a gente cuida muito, né? Os filhos são um projeto idealizado por nós, né? E todo projeto que a gente idealiza, a gente gera muitas expectativas. E o que a gente esquece muitas vezes de aderir nesse projeto é que essa criança já nasce com um perfil de personalidade pré-constituído. Verdade. Né? Carolina é de uma personalidade já inacreditável. Então é muito importante esse período em casa com essa família. Então, a pandemia tem o lado terrível dela, do adoecimento, mas tem o lado que tem isolado um pouco esses novos conceitos de família, como justamente forma de aprender a conviver, né? O casal precisa ter tempo disponível para curtir, para conhecer esse filho, para viver essa integração familiar que está se adaptando, né? Coisa que em outros momentos fora a pandemia, muitas vezes as visitas não respeitam muito. A gente entende que é um gesto de carinho, de querer ver, de querer participar, de querer dividir esse momento, mas é importantíssimo que a família possa ter momentos. Inclusive, a gente orienta que quando vem, às vezes, pessoas de fora, avós de fora, e que vem para ficar na casa, e que é bem bacana quando é possível, porque requer apoio, né? Requer. Que se tenha, mesmo estando na casa, momentos reservados para essa família, o bebê e os pais, para que eles possam se curtir, aprender e constituir esse vínculo que está nascendo. Verdade, verdade. Pensando por esse lado, é muito importante, né, a gente ter esse tempo para se entender como família. Porque afinal está todo mundo se conhecendo, a mãe mais do que nunca tentando se entender com aquele serzinho novo que chegou. E aquele serzinho acabou de sair da barriga onde ele estava tão protegido e agora esse mundão, né, para conhecer. E a gente precisa apresentar esse mundo para o nosso bebê e muitas vezes a gente não tem esse tempo, até digo uma privacidade às vezes, né? Porque quando chega um bebê, chega toda a família junto. Eu vou te dizer que antes de sair de casa para ir para o hospital, eu deixei um arranjo de flores em cima da mesa, uma bandeja cheia de lembrancinhas aromatizadas para esperar. Porque eu pensei, quando eu chegar em casa, eu já vou ter visita, então vai ter que estar tudo lindo. Minha mãe me ajudou a deixar a casa impecável. Meu marido também, para a gente poder chegar e tá tudo certo. Eis que chegamos e ninguém veio. Que bom que respeitaram também, tem um lado importante, né? Sim. Todo mundo entendeu, né? Nesse momento, isso é um gesto de carinho. Verdade, verdade. Respeitar uma decisão, não só tua, né, Nai? Mas de um conceito de saúde mesmo e que requer esse cuidado nesse momento, né? Então, isso é uma dificuldade de muitos casais, a dificuldade de ter essa intimidade para aprender, porque é como tu disse lá no início, assim, né? É estressante o início, principalmente porque tem um pós-operatório vinculado muitas vezes quando se vai para a parte cesárea, né?
então tem desconforto. A amamentação para as mães de primeira viagem, principalmente, não é uma tarefa nada fácil. E muitas vezes não é nem pelo processo em si, né? Mas pela ansiedade que isso gera. Até você aprender se tá mamando, se a pega tá correta, se tá bem, né? Então, é muita cobrança, né, Nai? Então, as mães de hoje, elas vêm já com Tem uma muitas formação. coisas acontecendo. Então já se existe um preparo para isso, mas a prática realmente é diferente, porque junto com todo esse turbilhão de novidade, tem uma rotina de sono totalmente diferente, né? Uh, Então isso gera um cansaço também. uma A rotina que é uma rotina privação de sono, né? Na maioria é, das vezes. É, a amamentação no início é cansativa também, porque demanda de muito tempo, né? E tudo isso são fatores que geram um quadro de estresse, né, normal, natural do processo. Então, ter esses tempos disponíveis também é um formato de vocês poderem se organizar e se proteger dentro dessa rotina. Quer dizer, de que forma a gente vai organizar no nosso conceito que fique confortável para todos nós. Verdade, verdade. Às vezes a gente esquece, né? Que é importante esse tempo, que é importante essa privacidade da família, né? Porque a gente quer muito receber as pessoas, a gente quer muito apresentar aquele serzinho que acabou de chegar, que a gente acaba esquecendo de como seria talvez até mais fácil, né, toda essa adaptação, né? Seria mais Uhum. tranquila. E claro, administrar algumas frustrações, né? Que é o que tu tá me comentando dos avós que ainda não conheceram a Carolina. Oi, tá me ouvindo? Oi, tá cortando um pouquinho. Gente, vocês estão nos Tá. ouvindo bem aí? Como é que tá a conexão? Me dei um joinha. Oi, Jane. Oi, Guto. Oi, Vera. Tô vendo todos vocês aí. Maríndia, tá me ouvindo? Oi. Eu tô te ouvindo bem, tu me Agora, escuta? me te escuto, te escuto. Tá. Eu estava falando, Nai, do quanto é importante administrar algumas frustrações também, né? Quando tu falava dos avós que não conhecem a Carolina. Então é bem importante se adaptar a isso, sim, até como uma decisão responsável, mas frustra em alguns quesitos, que é o que tu disse. Eu adoraria compartilhar esse momento com as pessoas que a gente gosta, que tem um carinho, né? E nesse momento se precisa racionalizar algumas questões, né? De que forma vamos proceder? A orientação técnica é muito importante, seja da equipe do hospital, do médico, do pediatra, do obstetra, né? Porque a puérpera também está numa fase de controle, é. Então, qual é o conceito que nós vamos adotar e de que forma nós vamos oficializar isso para a família, para os amigos, de um jeito que fique, na medida de uma compreensão saudável de todos. E confesso que assim, às vezes é difícil também, o que eu imagino e coisas que eu passei também para a puérpera conseguir tomar algumas decisões racionais, né? Porque é um momento que o puerpério são 60 dias de neblina e quem já passou sabe, quem vai passar vai saber que é muitas vezes enlouquecedor. Então, como encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção nesse período, né? E o que que é o importante, Nai? O que que a gente trabalha muito com as gestantes? Não deixam para decidir tudo isso na maternidade. Algumas decisões esse casal precisa em conjunto tomar antes da chegada, né? Então, já oficializar para a família como pretendem fazer, né? O que que seria mais adequado pelos cuidados. Então, conversar de um jeitinho que fique mais carinhoso. Claro que não é o que todo mundo adora, mas eu costumo brincar principalmente com os avós. O teu neto tem uma vida contigo, não é uma semana. Então, calma, vai ter tempo para curtir muito de todas as formas, né? Mas sim, é frustrante e precisa ser racional. Quer dizer, mediante tudo que está acontecendo, de que forma a gente vai proceder como família e de que forma vamos oficializar isso para nossa rede de apoio. Verdade, verdade. Fazendo acordos antes, acho que é muito mais fácil. Então, para
para as gravidinhas que estão nos acompanhando aí, comecem a pensar nisso. Até isso foi uma coisa também, Maríndia, que eu recebi algumas mensagens no meu Instagram sobre essa questão toda que vem agora do acompanhante, das mudanças que aconteceram e de como elas estavam se sentindo inseguras nesse período instável, né? Que eu disse para elas, né? E o que eu poderia dizer é: fiquem tranquilas, tudo está mudando muito rápido e toda semana se tem uma orientação nova, mas é sempre para o melhor. É sempre para o melhor da família, do bebê, da gestante, do acompanhante também, né? Mas é um pouquinho complicado também, né? Para quem criou toda uma expectativa da chegada do seu bebê e se encontrar num momento assim agora, né, Maríndia? O que tu aconselha para essas gravidinhas que estão agora nesse momento de tensão, assim, sem saber o que esperar, como se preparar? E é exatamente por aí, né? Primeiro tem que ter um contato muito forte com a rede técnica que acompanha, né? Seja os profissionais da área médica ou seja a equipe hospitalar. Uma confiança em quem está informando, né? E a partir daí definir padrões e tentar adaptar isso num conforto emocional. Entendendo que nesse momento essa decisão é para o bem-estar de todos. Porque muitas vezes não é só o bebê de risco, os avós também são de risco, né? E quer queira, quer não, vocês também vão ter contato com o hospital, né? Então, requer sim uma proteção e uma definição num conceito focado na prioridade do momento. E eu lembrava, enquanto tu comentava, quando tu amamentava o Conrado lá nas primeiras madrugadas, assim, tu não sentia um vazio muito parecido? Sim. E isso é uma coisa que eu falei essa semana lá no meu Instagram, que muitas vezes maternidade é solidão, né? Então é isso que a gente trabalha, né, Nai? Tem coisas que não é da pandemia, É, tem coisas que é. que é o que. Eu até fiz um post sobre isso. Maternidade é a solidão mais lotada de gente e sem momentos de privacidade que existe. É muito louco e contraditório, mas é super real. Uhum, exatamente. Então é isso que nós precisamos traduzir, né? O que faz parte de um momento pandemia, claro, os cuidados excessivos que são necessários e importantíssimas, mas o que a gente pode isolar e entender que nesse período existem um tema de casa importantíssimo para ser feito, que realmente não é da porta para fora, ele é da porta para dentro. Então, tem muitos canais facilitados, eu acho que as lives, os médicos estão muito acessíveis na questão da tecnologia também. Então, dá para buscar um apoio bem interessante de diferentes formas, né? A gente já ouviu muitas vezes nos grupos que as puérperas têm grupos de WhatsApp para se conversar na madrugada, para não se Eu sentir tenho só. vários. Ainda do tempo do Conrado. E cada vez vem aparecendo mais. E tu continua em todos. Sim, sim. Confesso que às Uhum. vezes não consigo acompanhar todos, porque é tudo muito corrido por aqui. Mas conheci, fiz muitas amigas, inclusive, as amigas que a maternidade me trouxe, muitas delas vieram desses grupos de WhatsApp. Ótimo, essas trocas são muito interessantes. E um detalhe que eu lembro muito, tá? E eu peço um cuidado bem interessante. Quando a gente fala em maternidade hoje, a gente tem uma chuva de informações de todos os lados e de todas as formas, né? Verdade. Tem coisas que são muito interessantes, que nos ajudam pra caramba em nível de aprendizado mesmo, de conceito de educação, de conceito de valores de integração familiar. O que eu sempre lembro? Lembra que essa família que está à espera de um bebê tem uma cultura, tá? Tem um modelo, tem uma existência. E tudo que você aprimorar, tudo que você aprender é válido, desde que não perca a tua referência de ser humano, tá? Porque senão chega um momento que você se perde no meio da teoria e tu esquece o que é a essência, que é o É teu verdade. bem-estar e é viver esse momento. Você tenta traduzir de uma forma muito bacana nas suas informações um contexto muito real, né? É, porque eu acredito que a maternidade, eu acho que cada mãe vai personalizar sua maternidade de acordo com o que ela sente, em como ela se entende com a sua família, como ela se entende com o seu bebê. Porque, sim, é a mesma coisa a questão dos saltos de desenvolvimento, dos picos e tudo mais, que tem mães que ficam, meu Deus do céu, agora tal.
vai acontecer. E fica na expectativa e não acontece, aí se frustra, aconteceu e, meu Deus, agora o que eu faço? Não. Eu aprendi, assim, a ir aos pouquinhos sentindo, entendendo, Conrado, e curtindo aquele momento, entendendo o que, que eu poderia oferecer para ele naquele momento, e não a enxurrada de informações e pitacos que aparecem pra gente, né? Exatamente, é. E é isso que a criança pede, né? Nos 3 primeiros meses, o que eles precisam é de conforto. Eles estão muito inseguros e o que eles precisam é do conforto materno e paterno, né? Nossa, E também precisamos lembrar, e tu já tem bastante experiência nisso, no quanto esses pequenos sentem a nossa vibração emocional. nossa, nossa. Tá? Então, no momento que existe uma questão vinculada à ansiedade, ao estresse, naturalmente o bebê também sente e absorve. E aí, dois estressados, não, essa conta não vai fechar, nem para dormir, nem para amamentar. Então, isso acaba prejudicando muito do processo também. Na hora das cólicas também, se não tiver uma pessoa calma, a criança não se acalma. Aprendemos isso a Exato. duras penas, né? Uhum. Sempre Exatamente. precisa ter alguém, o sensato da vez, né? É bom que Isso. o casal consiga. Podem surtar. Sim, a mãe pode surtar, o pai também vai ter o seu momento que ele vai ficar cansado, ele não vai entender às vezes o papel dele ali, né? Mas respira, se acalma, se precisar se afasta um pouquinho, volta quando estiver numa boa. Eu acho que não tem que decidir nada nesses momentos de que os dois ficam nervosos, né? Acho que equilibra, Isso. calma, um ajuda o outro e aí tudo vai fluir. Isso, e tu falou num assunto bem importante, tá? O quanto é saudável se autorizar a externalizar algumas emoções, tá? Isso faz parte do protocolo também. Tu me falou uma expressão hoje que tu me disse, eu tendo a não romantizar o processo, né? Que é exatamente isso. O cansaço vem, a irritação vem, o medo é gigante. Nossa, é E absurdo. e quando tu fala em casal, eu quero lembrar que são duas pessoas aprendendo a maternidade e a paternidade. Então, pode se equivocar, pode se sentir inseguro? Claro que sim, porque é algo novo. Então, se autorizar a aprender junto, a errar junto, a se angustiar junto também, mas que exista uma frequência de liberdade para que isso possa acontecer nessa família. Verdade, até porque acho que a gente precisa desmistificar isso de que pai e mãe nunca erram, né? A gente cresceu com esse conceito de que pai e mãe não podem errar, pai e mãe podem sim. Pai e mãe são seres humanos que estão aprendendo, como tu acabou de falar, né? E a maternidade hoje, nossa, tem que ser tudo maravilhoso. Tem gente que sofre quando amamenta, tem gente que sofre na gestação, tem gente que sofre ali na esterogestação do bebê, porque não tá se entendendo com a criança, e tá tudo bem. O que não pode acontecer é não encontrar uma maneira de resolver. Mas as coisas vão acontecer, vai doer, Exato. né? A puérpera, ela vai se sentir sozinha muitas vezes, ela vai ficar triste, ela vai precisar chorar, ela vai ficar com raiva. E são os hormônios fazendo uma festa dentro dela, eu acho, às vezes, né? É, o que a gente cuida muito, né, Nai? Não se pode perder o controle dessa situação. Quer dizer, externei, né? De que Passou. forma eu tenho um recurso, né? Então, eu preciso de uma orientação médica ou não? Foi só um pico de insegurança que dei aquela chorada, aliviou, passou. Ou eu busco ajuda do pai, porque eu me sinto mais segura assim. Ou algumas situações que o pai vai desenvolver alguma tarefa porque se sente mais seguro, né? Então, essa troca precisa fluir num formato real desse casal. Tá? O que não pode é se idealizar muitas questões, porque aí vem a frustração. E Sim, a nem gente se não. comparar com outras mães, Ah, né? essa é a pior parte, né? Principalmente as mães ideais, que se tem o formato, né? A gente esquece que muitas vezes uma foto ou um vídeo que vai para a rede social, ele passa por uma série de edições. Né? E ele é um pedacinho de nada de todo o resto da vida das pessoas, né? É.
E não tem como. A Leila vai falar sobre amamentar. Como é que a gente vai saber amamentar antes de fazer? Tu até tem toda a parte teórica que nos apoia, tá? Mas a realidade, como é que tu vai entender ela antes de sentir, de viver? Pois é. Uhum. Então vamos chamar a Leila para a gente Isso. conversar um pouquinho sobre isso. Maríndia, foi um prazer enorme conversar contigo. E eu acho que as mamães aí devem ter gostado do nosso papo, né? Espero que sim. Dê Uhum. um joinha aí se Ok. vocês curtiram. E vamos lá Uhum. então falar com a Leila. Um beijão. Ai, um beijão. Se cuidem. Vamos lá, Leila. Estou te esperando. Estou esperando sua solicitação. Enquanto isso, já vou dar um oizinho para a Elô, da Primícia que apareceu aí, para a Júlia, né? Quem mais está por aí das minhas mamães? Me deem um oizinho. Vamos lá, cadê? Cadê a Leila? Leila tá chegando, minha gente. Preparem suas perguntas. A Leila vai falar um pouquinho pra gente sobre a parte técnica agora, dos cuidados. Oi, Boa Leila. noite. Oi, Tudo Nai, tudo bem? bem? Tudo certo. Tudo bem. Leila, te apresenta para essa galera. Gente, tá todo mundo ouvindo a Leila? Como é que tá o sinal aí? Oi, amores, meus amores estão Tudo aparecendo aqui. certo? Depois eu vou mostrar eles para vocês. Conrado quer fazer parte da live, Leila. Veio dar um Mas, oi Leila, te também, apresenta bem para todo tranquilo. mundo. Te apresenta para Então tá, todo boa noite a mundo. todos que estão nos acompanhando, né? Eu faço parte do grupo de gestantes já da medicina preventiva da Unimed há bastante tempo, então junto com a Maríndia, né, a gente teve o nosso grupo online ontem à noite, também falando sobre gestação, sobre cuidados, né? E como eu estava acompanhando vocês, né, é um momento totalmente diferente para essas gestantes, para esse momento de puerpério, né, diante dessa pandemia. Verdade, verdade. Muitas dúvidas, eu acho que vocês nunca devem ter recebido tantas perguntas como agora. Me conta como é que tá isso, quais são as dúvidas mais frequentes das mães. A gente, quando começou a pandemia, né, eu faço o acompanhamento também de puerpério, eu passo orientações, né, e a gente tinha isso muito presencial, então a mãe me procurava e a gente auxiliava nesse processo de amamentação. Então é uma adaptação nova para nós profissionais da área da saúde, de adequar esse cuidado, né, essa mudança agora de formato, tanto para o grupo de gestantes quanto um acompanhamento de puerpério. Uma coisa é eu estar ali em loco com a mãe, visualizando uma pega, né, visualizando uma posição. Pois é. E aí eu fiz também, já fiz a minha primeira avaliação por chamada de vídeo, né, para uma mãe, e deu certo, e a gente ficou bem feliz, tanto ela, da gente poder adequar, e vocês falavam muito no papel do pai, e o papel do pai foi extremamente importante, né, porque enquanto a mãe estava se posicionando, segurando o bebê, o pai foi extremamente importante, me posicionando a câmera, que eu consegui avaliar todos os ângulos possíveis, né, para adequar essa pega correta, né, para adequar essa postura da mãe, né, de algo novo. Vocês falaram muito isso nessa questão de como é a prática da teoria, né? E a gente tem tratado isso no grupo de gestantes que amamentar não é fácil, que amamentar cansa, né? Que dá vontade às vezes de desistir. Eu sempre digo para as mães no grupo, né? Calma, né? Muita paciência com o bebê de vocês e persistência. Não dá para desistir de primeira. A amamentação é persistência mesmo, né? Eu recebo muitos relatos de mães que têm problemas com a amamentação. Graças a Deus, eu nunca tive nem com o Conrado e nem com a Carolina. Mas já Que acompanhei de bom, perto que algumas bom. pessoas da minha rede de convívio, algumas mães que tiveram. E realmente é muito triste, né? É muito triste tu querer Com amamentar o teu certeza. filho às vezes e não conseguir. E não que as mães não tentem. E aí bate o
bate o desespero, né? Bate o desespero, porque hoje, ainda bem que a grande maioria das mães que a gente acompanha, elas têm o desejo da amamentação, né? E isso é o fator inicial. Essa mãe precisa ter o desejo de amamentar. E conversando com a Maríndia ontem, a gente vinha conversando de que esse momento de pandemia, por um lado, ajudou, né? Ao mesmo tempo que é triste não ter a família por perto, não poder receber, né, toda a visitação, mas eu, enquanto enfermeira, que sempre digo no grupo de gestantes que os pais têm que ser um pouco egoístas, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, quando tudo está se formando ali, né? Como vocês disseram, esse bebê não conhece esses pais e esses pais não conhecem esse bebê. É um aprendizado conjunto, né? Então, esse bebê também, essa família precisa ter um tempo de adaptação. E quando inicia logo esse processo de visitação, isso fica muito complicado. Vocês voltam do hospital com noites mal dormidas, né? Com cansaço já, e continuam com noites mal dormidas. Isso logo não se encaminha até que vocês criem uma rotina com esse bebê. E por isso que eu dizia assim, para os familiares, para esses pais, muitas vezes conversar com os amigos, né? Não permitam que todo mundo vá lá na primeira semana, peça um pouco de calma. Agora, ainda bem, né, por esse lado, pensando na parte técnica, a visitação não é permitida para o recém-nascido, né? Então tem que se ter uma cautela, a tecnologia nos ajuda e muito, e eu imagino o quanto esses avós, o quanto esses dindos, o quanto esses tios ficam ansiosos, né, pelas imagens dos bebês que não podem mais ser tocados nesse momento, né? Mas em resposta a isso tem toda uma avaliação e uma adaptação mais fácil do casal. Pois é, sabe que eu comecei a tentar para essa parte boa agora, conversando com vocês, porque até então estava um pouco difícil de encontrar o lado bom da pandemia, né? Mas... Porque a questão de, como a Maríndia disse, esse bebê já nasce com uma imunidade mais baixa, né? Então, é os pais que vão garantir essa segurança do bebê, né? A lavagem de mãos não é coisa nova, né? É uma coisa que já vem de muito tempo e para um cuidado com o bebê é extremamente importante, né? Ou o uso de ter um álcool gel, eu sempre recomendava para os pais, tenham um álcool gel em casa, né? Um álcool gel. Isso não é frescura do casal, que às vezes as visitas acham assim, que casal, né, cheio de frescura, a gente chega lá, tem que passar álcool gel para pegar o nenê. E eu dizia, na primeira semana de vida, sejam egoístas, não deem o bebê para todo mundo. O bebê não está acostumado com os toques, com os cheiros, né? Até porque nenhuma pessoa vai pegar o bebê no colo da mesma maneira. Isso tudo é novo para ele, né? Então, um vai querer erguer, o outro vai deitar de um lado, o outro vai... E isso estressa o bebê, porque ele não estava acostumado, né? Então, eu acho que por esse lado a pandemia está sendo positiva. Pensando como enfermeira, tecnicamente, eu entendo todo o outro lado, né? Dessa rede de apoio, desse conforto que se faz necessário também nesse momento. E que é extremamente importante para a família. Mas eu confesso também que eu acho bem difícil agora, com a pandemia, todo mundo entende, mas com o Conrado, por exemplo, eu nunca nem pensei, nunca cogitei a possibilidade de não receber visitas logo que a gente voltou para casa. Por quê? Porque eu queria que todo mundo visse o meu bebê, eu queria apresentar ele para todo mundo, eu queria, né? Uma coisa que a gente idealiza, tu quis a vida inteira ser mãe, chegou o teu momento, tu quer dividir com as pessoas, mas ao mesmo tempo com tu quer certeza. dividida, porque, gente, eu gostaria agora, nesse momento, só de amamentar o meu bebê, deitar e dormir um pouquinho, mas eu tenho visita. Isso aí. E aí, o que eu faço? Né? É bem isso, né? A gente sempre diz que, mais uma vez, o papel do pai é quem está acompanhando, né? Porque, às vezes, a sala... E você deve ter vivido isso na época do Conrado, né? A sala está cheia e chega o momento de amamentar. E não é feio, não é falta de educação dizer para a mãe, para a sala cheia de visitas, agora não é esse momento, mas dizer assim, olha, vocês me dão licença, eu vou lá no quarto amamentar.
né? Porque às vezes a sala tá cheia. Eu já fiz avaliação de puerpério, nós éramos em 12 numa sala e com uma mãe com problema para amamentar. Como é que você vai expor o seio, né? Para o sogro, para o amigo do marido, uma coisa que você não está acostumada. É, E fazendo um ato que você nunca fez, né? Porque as pessoas também não conseguem só olhar, elas têm que dar o seu pitaco, né? E aí a mãe fica nervosa e isso já atrapalha todo o processo. é verdade, é verdade. Então, o pai às vezes fazia a sala, não é o momento agora, porque é restrita a visita, mas assim, o pai fica na sala, né, fazendo as honras da casa, e a mãe pedir licença para amamentar no quarto, justamente isso que você falou, para relaxar, daqui um pouco botar as pernas para cima, curtir esse momento com o teu bebê, de fazer algo que você não sabe fazer direito ainda, principalmente nos primeiros dias. Depois a gente brinca que você tira o seio até na parada de ônibus, né? Não tem problema. Mas Depois nesse é super início, tranquilo. Que bom que cada vez mais depois a é amamentação não é mais um tabu, tu não precisa mais amamentar escondido, né? Que a gente já teve absurdo sobre isso. isso, Mas realmente, o isso, momento de adaptação, ele é um momento muito íntimo da mãe e do bebê, para eles se isso aí. entenderem, né? E muitas vezes a mãe fica desconfortável de pedir licença para as pessoas, mas realmente eu acho que nesse momento o casal precisa ser um pouquinho egoísta. Eu acho que não seria nem egoísta a palavra, né? Eu acho que teria que É, pensar no bem-estar é deles, um cuidado. no bem-estar deles Isso como aí. família. Isso aí. E as pessoas têm que ter esse bom senso, né, de entender esse momento, né? Onde essa mãe, ao mesmo tempo que ela amamenta, ela precisa tomar água, né, para auxiliar na produção do leite, ela precisa se alimentar, e às vezes ela fica com vergonha, porque tem as pessoas ali na sala, ai, como é que eu vou comer na frente de todo mundo, né, sem oferecer nada para ninguém? Pois é. E isso agora, em época de pandemia, né? Muda alguma coisa quanto aos cuidados do bebê? Os cuidados iniciais não muda nada, né? Como eu disse, lavagem de mãos, né? Daqui um pouco essa mãe começa a espirrar. Olha, vai ter que usar máscara para amamentar, né? Começa a ter algum sintoma, e mesmo durante a amamentação tem que ter o cuidado de não coçar os olhos, de não mexer na boca, né? De não mexer no nariz Olha, durante a super amamentação. São importante. cuidados extremamente importantes. Até a gente recebeu uma pergunta aqui, Leila, sobre que máscara usar para recém-nascidos. Recém-nascido não usa máscara, né? Acho que tu pode Não, o bebê, orientar. a criança, normalmente a gente indica o uso de máscara a partir dos 2 anos de idade. Abaixo dessa faixa etária, porque o bebê, ele ainda tem as vias aéreas muito pequenas, ele não entende que se ele não conseguir respirar, ele vai tirar essa máscara, né? Então ele pode ter uma dificuldade respiratória. Então não é recomendado para bebês pequenos o uso de máscara nesse momento. Os pais sim têm que usar. Os pais têm que usar máscara com os bebês em casa. Como é que é isso da amamentação? Em casa, até, se não tiver nenhum sintoma gripal, alguma questão respiratória, não precisa, tá? Mas tem que ter o cuidado durante a amamentação, na questão de não coçar o olho, como eu falei, não mexer no rosto, né, nariz, boca, senão já mantém o álcool gel ali do lado. É recomendado também não ficar nesse momento, eu sei que as mães gostam, mas assim, de beijar a mãozinha do bebê toda hora, né, esse beijo, esses afagos, ter um pouco de cuidado, justamente por causa do contato com a secreção da mãe, né? Ah, mas ela não está sentindo nada. A gente já sabe que o coronavírus, né, o Covid, nem sempre apresenta sintomas. Então, é um cuidado a mais que se tem. E Leila, Um cuidado maior para este pai que vem de fora também, né? Daqui um pouco esse pai volta a trabalhar, né? A mãe está em casa, e aí todo esse cuidado. Chega em casa, tira o calçado, já vai direto, antes de dar oi para a mãe e para o bebê, é para o chuveiro, né? Toma um banho, troca toda a roupa e aí sim pode se aproximar da mãe e do bebê e com fazer, segurança. né, o Oi, devido carinho e afeto. Leila, uma dúvida bem importante que eu acho que a gente tem que levantar aqui, essa questão, é sobre se precisar sair para uma consulta com o recém-nascido. Quais são os cuidados? Como é que a gente pode fazer?
a máscara, né, para o casal que for levar ou quem for acompanhar. E é sempre importante aí sim ir alguém junto, tanto para as vacinas, né? A criança tem que fazer a BCG na primeira semana de vida. Então, antes de sair de casa, já liga para o postinho de referência, né, para a UBS de referência, para ver qual é o dia da aplicação dessa vacina. Para não sair de casa também Já chegar lá e não desnecessariamente, ainda precisar mais ficar nesse momento. esperando também, não ter uma saída Isso. necessária. E aí a mãe fica no carro, né? O pai vai lá dentro do posto, vai lá dentro da UBS, vê os trâmites burocráticos, e aí a mãe só desce com o bebê na hora da aplicação, depois volta pro carro e já vai embora. E a mesma coisa as consultas, né? A Marinha já falava antes dessa tecnologia, os pediatras estão mais acessíveis também. Então, assim, vê com o pediatra como é que vai ser a consulta, como é que está funcionando antes de sair de casa, né? E o casal tem que sair de máscara. Quanto a isso, não tem escapatória, né? No momento de sair, eu queria, né? Eu combinei, eu vou ter uma empregada, vou ter uma tata, algum familiar. Neste momento é recomendado que esse familiar ou quem for acompanhar que fique em turnos mais corridos, né? O entra e sai que é complicado. O bebê não, neste momento não deve receber visitas, mas assim daqui a um pouco, bom. Você disse que tem os seus familiares que são avós mais novos, né? Daqui a um pouco essa avó vai passar um dia lá contigo, né? Ah, ela ia umas horas de manhã. Será que não tem como organizar para ela passar um turno mais corrido, né? E depois ir embora? Ou daqui a um pouco se mudar, né, para casa desses pais por um É, período e ficar direto com minha mãe eles do que ficou entrar e 15 dias sair aqui em toda hora. casa. Minha mãe praticamente não saiu Isso, daqui, ela ficou no isolamento junto com a gente, para não isso ter aí, essa entrar e sair aqui de casa, para não trazer nada. Foi um cuidado extremo isso que a aí. gente teve. Assim. E é bom esse familiar daqui a um pouco, já uns 15 a 20 dias antes, manter o isolamento também, Isso é bem né? importante. No Porque nosso se é... caso, a gente não sabia que isso ia acontecer, né? Carolina nasceu no dia que Sim, o sim, Brasil começou a parar, né? sim. Mas quem puder, né? Quem já estiver na Quem espera. pudesse, que tem uma organização daqui a um pouco boa, a avó vai ajudar, mesmo ela sendo do grupo de risco, então ela já está em isolamento, né? Então que ela vá para essa casa, ah, mas ela é do grupo de risco, ela, não, ela pode, se ela está mantendo isolamento e seguir todas as orientações, os cuidados, né? Educação respiratória, e ela, para ela também, ela sim seria recomendado o uso da máscara, né? Mesmo que conviva na casa, para ela é mais recomendado. E se faz o entra e sai, né? Por exemplo, assim, nós resolvemos com a minha mãe, né, com a avó lá, mas ela vem todo dia de manhã e sai no final do dia. Então ela fica de máscara durante o dia, sim. Certo. Muito, Ou mantém a distância segura de 2 metros sem o uso da máscara, mas se não, é recomendado a máscara sim. muito bem. Gente, nós agora vamos encerrar. Mais alguma pergunta? Leila, temos mais alguma questão muito importante para abordar aqui que a gente não falou? Algum cuidado? Eu acho que esses cuidados principais, né, da higienização, de lavagem de mãos, uso de álcool gel, então, assim, toda vez que vai lidar com o bebê, lava as mãos antes ou passa álcool gel, terminou de lidar com o bebê, lava as mãos de novo ou passa álcool gel, né, isso é extremamente importante nesse período. E a restrição de visitas agora é necessária, né? É como você disse, é viver uma quarentena dentro de outra quarentena de cuidado. Eu sempre digo Né? que o período de puerpério, dessa famosa quarentena, né, desses 40, 45 dias, que a gente define como o período que os órgãos internos da mulher voltam ao seu tamanho normal, né? Eu digo sempre que eu uso muito mais como um período de adaptação do casal com o bebê e do bebê com o casal. Esse período de puerpério é um período onde essa família se reconhece, Verdade. né? Onde ela aprende a se conhecer e que tem que ser respeitado pelos demais, né? Por uma forma de cuidado, uma forma de carinho também. Deixa essa família organizar a sua rotina
E isso é extremamente importante desde o início, ter os horários do banho, né, como forma de rotina. O bebê precisa entender o que é de noite, o que é de dia, né? Ontem eu conversei com uma puérpera e ela me disse assim, ah, tá, eu disse se vocês, porque o bebê está trocando o dia pela noite, eu disse se vocês mantêm o silêncio de dia e o silêncio de noite, Não ele vai não saber. entende a diferença. Não vai saber, então sim, né, de manhã, claro que não precisa ser às 7 da manhã, mas assim, ele precisa ver que existe uma claridade, existe uma movimentação diferente nessa casa, que pode ser ligado à TV, né, sem problema nenhum, claro, nada de exagero, mas que existe uma rotina diferente, né, para a questão dessa rotina desse novo ser que chegou nessa casa. Muito bem. Inês está nos fazendo uma pergunta ali, a Diga. questão sobre o agendamento de consultas, mas isso acho que pode ser com a central da Unimed, né? É só ligar pro número da medicina preventiva, né? 3289-9300 e dizer que tem dúvidas ou alguma questão relacionada ao puerpério, que as gurias direcionam normalmente para mim, ou caso eu não esteja, Ótimo. algum dos outros A colegas Leila, viu, se enfermeiros. ligarem, vão direcionar para ela, viu, gente? Leila, vou te agradecer. E em nome de todas as mamães que tiraram suas dúvidas aqui, nos ouviram hoje, muito, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo contigo aqui. E parabéns para ti, para a Maríndia, por todo esse trabalho que vocês desenvolvem, porque vocês são uma rede de apoio essencial para as mulheres e para as famílias nesse momento. Muito obrigada, então. Vamos encerrando por aqui. Tá certo. Te agradeço, Nai, pela oportunidade também, um pouco para divulgar esse nosso trabalho que a gente já faz há bastante tempo, né? Como disse a Marina, a gente tem um prazer e um cuidado extremamente grande com essas mães, com essas puérperas, com esses avós, né? Com todo esse grupo que a gente acompanha. E a gente fica à disposição, né? Através da medicina preventiva. Tá bom, então. Muito obrigada. Um beijão e se cuida, tá? E, igualmente, tudo de bom para você. Pode deixar. Agora, gente, nós vamos dar um tchauzinho para Leila. E tá todo mundo pedindo aqui para ver o Conrado e a Carolina. Então a gente vai aproveitar. Vem cá, Conrado, vem cá. Dá um oi pra galera. Vem, meu amor. Gente, esse aqui é o Conrado, o meu amor. E a Carolina já vai chegar que o papai vai trazer. O Conrado tá eufórico, tá, gente? Que ele tá vendo aqui. Caneta, papel, ele quer fazer um desenho. Gente, papai, traz a Carol pra gente se despedir do pessoal. Olha a Tan aí, Jane. A Inês também que participou, tia Julie. Olha a Dinda aí, Conrado. Papai, traz a Carol. Tava dormindo, amor. Vamos aparecer pra galera aqui? Galera, olha só, o Conrado já segura a mana. Diz oi, amor. Essa é a Carolinda, gente. Papai tá aqui também. Dá um oi, papai. Dá um beijo na mana. Então, dá um beijo na mana. E aí, agora, a gente vai dar tchau pra galera. Vai agradecer a presença de todo mundo aqui que acompanhou a gente. Foi a nossa primeira live, tá? Então, nos perdoem se alguma coisa não saiu como deveria. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e levar essa informação toda que eu acho que era muito necessária nesse momento. E desejo que todos fiquem bem e quem puder, fique em casa. Beijão, minha gente. Faz tchau, Conrado. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, galera. Mais beijo, mais beijo. Lindo. Tchau, gente. Tchau.